tarde, povo de Deus! Que Deus abençoe você, amém, irmãos? Que alegria imensa! Hoje mais uma tardezinha com salmos para abençoar a minha, a sua vida, tá bom? Hoje nós iremos meditar no Salmo 37. De antemão, eu já quero dizer aos irmãos que, como o Salmo 37 ele é um pouquinho comprido, eu vou ler alguns versículos, tá? E vou explicando a vocês. Mas eu peço de coração que vocês possam depois pegar o Salmo 37 todo, tá? Lê com calma, lê com carinho, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar grandes coisas no seu coração, tá bom? Vamos lá? Salmo 37, versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Amém? Irmão, Salmo 37, também um salmo escrito pelo rei Davi, tá? De acordo com a Bíblia cronológica, esse salmo ele foi publicado logo após Davi ter morrido. A gente entende, né? Davi escreveu boa parte dos salmos, então alguns deles foi publicado após o seu falecimento, mesmo naquela época. E esse aqui foi um dos. E você vê que coisa boa, que coisa interessante. Davi já começa dizendo o seguinte, nos aconselhando o seguinte: não tenha inveja dos maus, né? Não queira ser como os maus. Porque, irmãos, é um salmo que vai vir um pouco mais à frente, a gente vai falar sobre ele, aonde um dos salmistas passa por essa situação, né, de ter inveja de quem era mal, porque aparentemente fazia o que era mal e se dava bem. E hoje, irmão, a gente vai olhar para a nossa realidade, não é diferente não. Às vezes a gente vê algumas pessoas praticando, né, maldade, praticando coisas ruins, e aparentemente nada se sucede a elas, nada acontece com elas, irmãos. Não cabe a nós, tá, desejar que a pessoa que está praticando mal receba o mal que ela está praticando. Não, isso está nas mãos do Senhor. A questão de dar a cada um segundo as suas obras, somente Deus, irmãos. Porque a própria palavra do Senhor vai dizer que aquilo que o homem planta, uma hora ele vai colher. Se não colher aqui agora, vai colher naquele grande dia. A gente não pode se esquecer que ainda haverá o juízo de Deus sobre a terra. Então tem pessoas que praticam mal agora, mas naquele grande dia vai ter que se acertar com Deus. Então, guarda o coração, tá? Não deseje o mal a ninguém, não pense o mal porque tanta gente boa aí sofre, padece, irmãos. Só Deus para explicar certas situações, só Deus para dar direção. A única coisa que hoje Davi nos ensina é isso: não tenha inveja dos maus. Não queira que ele se acabe todo, se arrase todo, ou não deseje ter a prosperidade do mal, porque, irmãos, não vale a pena. É uma prosperidade, é uma alegria que uma hora vai passar, uma hora vai acabar. Pelo contrário, Davi vai dizer aqui, faz o bem. Procure fazer o bem, procure andar pelo caminho correto, que você vai ser alimentado e sempre direcionado por Deus. Vamos lá? Versículo 4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará, ou ele mais o fará, dependendo da tradução. Tenho certeza que você já ouviu esse versículo, já leu ele em algum lugar, já ouviu alguma pregação a respeito. Sim, foi o nosso querido rei Davi que também deixou aqui escrito. O que é deleitar, irmão? Deleitar é você se agradar, é você encontrar prazer em algo ou em alguém. Então ele está dizendo, procure ter prazer no Senhor, procure ter alegria no Senhor, e assim ele vai dar o que deseja o seu coração. Aline, como assim? Quando você tira o foco, irmão, das coisas, quando você tira o foco das pessoas e verdadeiramente assume um compromisso com Deus, Ele cuida do seu coração. Quando você procura, irmão, buscar as coisas que vêm do alto, buscar agradar o coração de Deus, buscar entender como Deus trabalha, como Deus funciona, Ele cuida do seu coração. Ele cuida de você. Então, não ocupe o seu coração com coisas que não agradam ao Senhor, com sentimentos ruins, com mágoa, com ressentimento, desejo de vingança. Não. Procure se agradar de Deus, procure buscar a sua alegria no Senhor, e eu tenho certeza que aquilo que o seu coração deseja, Deus vai fazer acontecer, claro, se for de acordo com a vontade dele. Porque, irmãos, a gente também precisa ter esse discernimento, tá? Porque no início eu falei que a gente não pode ter desejo de vingança, e às vezes está no meu coração um desejo de vingança. Aí eu escuto uma palavra dessa e vou acabar achando que não, Deus vai conceder o meu desejo de vingança. Não, tá? Deixando claro aqui para os irmãos que a gente precisa também ter o nosso coração direcionado por Deus. Para quê? Para que quando a gente desejar algo diante dele, mediante a sua palavra, ele possa fazer acontecer.
Então sempre busque, irmão, ter desejos que sejam pautados na palavra. Sempre busque orar em prol de algo que também esteja voltado para a palavra. Porque aí ele vai dizer no 5, né? Aí você vai poder entregar o seu caminho ao Senhor. Você vai poder entregar a sua vontade ao Senhor. E Ele vai fazer. E Ele vai fazer acontecer. Amém? Vamos lá? Versículo 8. Deixe a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Tá vendo aí? O que eu acabei de falar no começo. Davi, de novo, ele torna a repetir. Olha, não se indignes por causa de quem faz maldade. Não fique com raiva de quem tá fazendo o que é errado. Busque você fazer o que é certo. Busque você fazer as coisas corretas. Porque a gente fica, irmão, aborrecido. Fica, eu entendo. Às vezes você tá ali se esforçando para fazer o que é certo. Se esforçando para andar no caminho do Senhor. Mas aí você vê uma outra pessoa fazendo tudo errado. Tudo fora da vontade de Deus. E aparentemente prosperando. Isso dá uma indignação no nosso coração. Até parece que Deus está concordando com o que a pessoa está fazendo de errado. Mas não, irmão. Deus está anotando tudo. Para na hora certa dar a cada um segundo as suas obras. Então você que está se esforçando para fazer o que é certo, continue. Continue. A palavra do Senhor fala aqui, ó. A gente não pode se cansar de fazer o bem. Porque ao seu tempo certo, a gente vai colher o fruto de todo o bem que a gente continua plantando, semeando no Senhor. Então não se enfureça por causa dos maus. Confia que Deus uma hora vai agir, tá bom? Vamos lá? Vou pular aqui mais alguns versículos, como eu falei a vocês, porque ele é um pouquinho grande. Vamos lá. 37 e 23. Os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tá vendo aí, irmãos? Que Deus, ele se agrada de quem faz o que é certo. Que Deus fica feliz com a pessoa que procura andar no caminho correto. Da mesma forma que lá no versículo 4, ele está dizendo, ó, se deleite no Senhor. Procure prazer no Senhor. Aqui Davi está dizendo agora o inverso, o quê? Que quando a gente caminha reto diante de Deus, quando a gente anda certo diante do Senhor, é Deus agora que tem prazer em nós. É Deus agora que se alegra com a nossa vida. E Deus faz o quê? Vai confirmando os nossos passos. O que a gente vai fazendo, Deus vai abençoando. Onde a gente vai botando a mão, Deus está prosperando. Todo plano que a gente coloca diante do Senhor, Deus faz acontecer. Porque Deus está achando em nós prazer suficiente para realizar o que deseja o nosso coração. E ainda tem mais. E se a gente tropeçar, não fica prostrado, porque Deus sustenta com a mão dele. Irmãos, tem coisa melhor do que você saber que você é sustentado por Deus, principalmente porque Deus está achando prazer em você por você estar fazendo o que é certo? Ô, irmãos, não tem alegria maior do que você saber que você está dando alegria ao Senhor. Não tem. Irmãos, é muito gratificante a gente, fazer nosso marido feliz, fazer nossos filhos felizes, nossa esposa, nosso chefe, enfim, nossos amigos. Mas, irmãos, prazer maior é você ter certeza que você está fazendo Deus feliz. Ô, irmão, não tem sensação melhor. Eu digo a vocês, não tem. Vamos lá? Aleluia. 30, versículo 30. A boca do justo fala sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração e os seus passos não resvalarão. O que Davi está dizendo aqui pra gente, irmãos? Que a pessoa que anda certo, a pessoa que é justa diante do Senhor, sempre vai estar falando da lei do Senhor. Sempre vai estar falando a respeito da palavra de Deus. Porque a pessoa que faz o que é certo, ela é guiada pela palavra do Senhor, irmãos. Então não tem como errar, não tem como se desviar. É o que Jesus vai falar lá em Mateus. A boca fala do que está cheio, o coração. Então, se eu sou uma pessoa que busca ter uma vida certa mediante a palavra do Senhor, então na minha boca só vai ter a palavra do Senhor. Eu encostar em alguém, tapete de cá, tapete de lá, Bíblia. Tô em casa, tapete de lá, tapete de cá, Bíblia. Perceba que você deve conhecer algum crente que é assim. Tá conversando sobre fruta, do nada ele vai falar, que nem a oferta de Caim e Abel, que Abel foi dar o seu melhor das suas ovelhas e Caim foi dar fruta.
Tem crente que é assim, irmão. Qualquer coisinha que ele vê aleatoriamente na rua, ele vai associar algum versículo, alguma passagem que ele viu na Bíblia, e quando menos esperar, tá falando de Bíblia, porque é uma pessoa que se esforça para estar andando de acordo com a palavra do Senhor. Aí nisso você conhece quem de fato se esforça para ler e praticar esse negócio. Vamos lá? Versículo, pra gente aqui ir caminhando pro finalzinho. 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Irmãos, que coisa maravilhosa. É você saber que, além de você se esforçar para agradar o coração de Deus, para ter seus passos confirmados pelo Senhor, Deus ainda reserva a todos que são retos e sinceros de coração o quê? Um final de paz. Um fim de paz. Irmãos, não tem coisa melhor. E quando você tem certeza que o seu final é um caminho de paz, sabe o que isso quer dizer? Que é Deus te guiando até o seu último dia de vida. Porque perceba, tem gente que você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Não, irmão, porque eu fui no velório de fulano, ele tava com um rosto, um semblante de paz, um semblante alegre. Normalmente, irmãos, todas as pessoas que morrem em Cristo e morrem com a certeza da salvação, transmite esse semblante aqui, ó, de paz. Até o seu último dia de vida, porque andou reto diante do Senhor, teve seus passos confirmados por Deus e confiou no Senhor. Irmãos, em nome de Jesus. É como eu falei, como o Salmo 37 ele é grande, se eu for falar aqui todos os versículos, a gente vai virar uma vigília esse vídeo. Mas em nome de Jesus, leia depois com calma. Pegue o versículo 1 todo, ele termina no versículo 40. Leia, irmãos, é muito bom esse salmo. Eu só citei algumas coisas para vocês aqui. E você viu que Deus já falou de forma poderosa com nossas vidas. Então, irmãos, em nome de Jesus, se esforça, tá? Guarda o coração. Não tenha inveja, não tenha raiva dos maus. Procure agradar o coração do seu Deus para que Deus possa realizar o desejo do seu coração, te sustentar, te fortalecer e te preparar um final de paz, tá bom? Deixa eu orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, meu Pai. Obrigada, Deus, por nessa tarde o Senhor falar poderosamente ao nosso coração, Senhor. Deus, nessa tarde eu peço a Ti, visita agora dessa pessoa que me ouve, meu Senhor da glória. Pai, se por algum momento, meu Deus, ela se enraivou, se irou com alguém que fez o mal, Senhor, a ela, ou algum parente, alguém próximo, meu Pai, e ela tá desejando vingança, tá querendo que a pessoa pague, Senhor, limpa o coração dessa pessoa, Pai. Que toda ira, que toda raiva, que toda mágoa possa desaparecer agora em nome de Jesus. Mas, meu irmão, que você possa sentir agora o seu coração sendo preenchido pela paz do Senhor. Pela confiança, pela segurança em Deus. Deus. Visita agora esse coração, Pai. Visita agora essa mente, Deus. Fortalece, Deus, os teus filhos, as suas filhas nessa tarde, Senhor, para que eles possam ser homens e mulheres, meu Pai, que tenham passos confirmados pelo Senhor. E que ainda que tropece, que caia, que fraqueje, mas não vai ficar prostrado, porque nessa tarde Deus te levanta e te sustenta com a mão dele poderosa. Irmãos, receba agora a força do Senhor. Receba o ânimo de Deus. Receba a paz que excede todo entendimento dentro do seu coração. Meu querido, Deus hoje te fortalece. Deus hoje te levanta, te alegra esse coração. E tenha certeza que quanto mais você agradar a Deus, quanto mais você se fortalecer no Senhor, tem um caminho, tem um final de paz para a sua vida. E após isso, salvação. Senhor, eu quero abençoar a tarde do teu povo com essa palavra. Que eles possam ler, meditar e que essa palavra possa crescer, Senhor. E aumentar ainda mais a fé do teu povo em ti. Pai, eu abençoo cada pessoa, Deus, nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus te abençoe grandemente nessa tarde, tá bom? Fique com Deus.